Olá, a graça e a paz a todos vocês. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você para meditar comigo, de uma forma muito rápida, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versos de número 9 a 14. Quero dar um título à nossa mensagem, e aqui o título apropriado seria As Virtudes da Humildade. Então vejamos, queridos. O texto sagrado nos diz o seguinte: que propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bem, essa parábola ou história, ela foi contada por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual o propósito, então, e qual o objetivo, a lição que eu e você podemos tirar desta lição contada por nosso Senhor Jesus? Primeiro, porque nós vamos observar que ele propõe esta história para trazer uma reflexão àqueles que se consideravam justos e que desprezavam os outros. Então Jesus ele estava na companhia de fariseus, e essas pessoas elas olhavam para o restante da sociedade e consideravam as outras pessoas injustas, pessoas desonestas. De uma maneira geral, eles eram muito observadores do defeito das outras pessoas. Então nós vamos observar que quando Jesus começa a história, então ele vai contar a história afirmando que 2 homens sobem ao templo. Bom, um dos homens era um fariseu. E o que era então o fariseu? O fariseu nada mais era do que pessoas que eram verdadeiros observadores da Torá. Então esses homens, eles surgiram, esse grupo de pessoas surgiu ali aproximadamente 2 séculos antes de Jesus Cristo. E o que acontece então, queridos? Esses homens, eles tinham essa verdadeira veneração pela lei oral e também, de certa maneira, pela lei escrita. Muitas vezes Jesus os acusou de hipócritas, e o próprio Senhor Jesus chegou a afirmar que esse grupo de pessoas colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, mas com o próprio dedo eles não podiam movê-lo. Então nós observamos que o Senhor Jesus não olhava com bons olhos esse grupo dos fariseus. E aí ele vai também nos falar nessa história que havia um outro homem que era um publicano. E se nós pararmos para pensar, o que é os publicanos? Publicano é aquele grupo de pessoas responsáveis pelos tributos. Na época do Senhor Jesus, os publicanos não eram também bem vistos pela sociedade, haja vista que esses, por ordem de César e de Roma, cobravam inúmeros impostos, altíssimos impostos, impostos injustos da sociedade. E eram pessoas que não eram detentores de piedade, pelo contrário, eram homens injustos. Mas nós vamos observar então que esses 2 homens, num determinado dia, eles vão subir ao templo. E o propósito é o mesmo, o propósito dos 2 homens é o propósito de orar. Então percebamos algo: os 2 sobem ao templo e estão ali então agora no momento que à primeira vista estavam fazendo uma coisa boa, que é orar, que é falar com Deus. E o texto sagrado nos fala que o fariseu ele se colocou em pé e ele orava de si para si mesmo. Então peraí, existe aqui de imediato algo que eu e você temos que pensar. Quando uma pessoa ora de si para si mesma, nós logo vamos entender que essa oração ela não está surtindo efeito. Porque a oração, ela deve ser de si, de mim, de você, para Deus. Se eu estou orando de mim para mim mesmo, nada pode acontecer. Essa oração, então, ela não está superando o espaço físico das 4 paredes e do teto. E isso é o que aquele homem estava fazendo. E qual a razão para essa oração desse homem não surtir efeito? Bem, se nós vamos observar, nós percebemos que existe orgulho na atitude desse homem, na postura desse homem, na oração desse homem. E aí percebamos que ele vai falar com Deus
ele começa dando graças a Deus. Não há nenhum problema em dar graças a Deus, nós temos que todos os dias agradecer a Deus. Mas quando nós vamos agradecer a Deus, numa atitude soberba de dizer que nós somos melhores do que os outros, melhores do que os demais homens, que nós não somos ladrões, não somos injustos, não somos adúlteros, nós não somos comparados ao fulano, ao ciclano, ao beltrano. Queridos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que todos nós somos concebidos em pecado. Então como é que esse homem poderia dizer que ele não era como os demais? Talvez eu e você sejamos honestos, sejamos corretos em determinadas áreas das nossas vidas, mas isso não isenta o nosso pecado. E esse homem estava tão cheio de si que ele não percebia isso. Ele vai afirmar que jejuava 2 vezes por semana, que dava os dízimos. Ele vai dizer que as obrigações dele para com a igreja, para com a obra de Deus estavam em dia. Mas nada disso chama a atenção de Deus. Muitas vezes nós vamos escutar por aí pessoas dizendo que não adianta ir à igreja e orar ou rezar e fazer tudo errado. Existe inclusive uma canção que fala isso. Mas nós vamos observar que de fato a atitude ela vai dizer muito. A atitude, os nossos exemplos, eles vão falar mais alto do que as palavras. Então, se eu e você mostramos misericórdia, mostramos amor, mostramos de fato uma fé convicta e básica, uma fé enraizada no Senhor Jesus Cristo, e que isso denota das nossas atitudes, tenhamos a certeza que isso vai chamar inclusive a atenção de Jesus. E ele vai observar a figura do publicano. Ele vai perceber que aquele homem ali dentro do templo, ele talvez estaria ali nos últimos bancos, porque vai dizer que aquele homem estava longe. Aquele homem então tinha uma atitude de humildade, porque ele não ousava sequer olhar para os céus, mas ele batia no peito. E naquele momento ele vai pedir a Deus misericórdia, ele vai reconhecer que ele é pecador, que ele é falho, que ele erra com suas palavras, erra na sua forma de julgar, de agir, de pensar, na tratativa com as pessoas. E nos diz a palavra de Deus que esse segundo homem, ele desce dali justificado para a casa dele. E aí o Senhor Jesus vai concluir aquela mensagem nos dizendo: porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Honestamente, eu não sei qual é a sua postura para com as pessoas com quem você convive todos os dias, mas eu gostaria muito que esse texto sagrado te levasse a um ponto de reflexão, que você pensasse um pouco sobre isso. Como tem sido a sua atitude diante das pessoas? De humildade? Ou você tem sido orgulhoso? Os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo estavam atentos àqueles 2 homens, e os olhos de Jesus continuam atentos, olhando todos os dias para mim e para você. Como é que nós estamos nos comportando diante do olhar de Jesus? Que nós possamos a cada dia sermos pessoas humildes, e que o nosso ato de humildade para com os nossos semelhantes venha chamar a atenção de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus.